Olá, boa noite. Meu nome é Ovidio Batista Júnior e nesta noite conversaremos um pouco sobre os fundamentos da administração. Muito mais do que gerenciar uma empresa, o administrador cuida de detalhes que às vezes passam despercebidos por quem enxerga a empresa de fora. Hoje, com essa nossa conversa, nós poderemos detalhar um pouco mais sobre as funções da administração e como elas ajudam no desenvolvimento de uma empresa. A administração está além de abrir e fechar as portas de uma empresa. Nós podemos dizer que a função do administrador, ela está numa base dividida entre planejamento, controle, desenvolvimento e avaliação. Se formos colocar em ordem esses quatro itens, ficaria entre planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. Outros teóricos falam que a administração está baseada em planejamento, controle, implementação e avaliação. Ou planejamento, controle, implementação, desenvolvimento e avaliação. Então percebam que o planejamento, o controle e a avaliação estão sempre presentes na vida de um bom administrador. Quando nós pensamos em administrar uma empresa, nós não podemos pensar somente no seguinte: vamos abrir nosso negócio, tocar nosso negócio e fechar o ano com lucro. Quem estuda administração tem que estar preocupado com o cenário onde a sua empresa está inserida. No Brasil, nós lidamos com intempéries econômicas. Vejam bem, eu estou juntando dois termos. Um, voltado às alterações climáticas, às intempéries, e outras econômicas. Por que isso? Porque o cenário econômico, ele passa por oscilações. Ele não é mais um cenário estável, onde você pode planejar a sua empresa e acreditar que tudo vai acontecer conforme você desenhou. Mudanças podem acontecer no trajeto do ano. E aí, a sua empresa tem um planejamento que pode ser o quê? Flexível. Você pode mudar o planejamento da sua empresa a qualquer momento. De que maneira? Através de um planejamento estratégico. Qual é a função do planejamento estratégico dentro da empresa? Ajudar que a tomada de decisões possa acontecer a qualquer momento. E as mudanças no planejamento também. Trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, o planejamento dentro de uma empresa significa você fazer uma viagem com a sua família. De repente você sai de Campo Grande pensando em ir para Salvador, passar suas férias. No meio do caminho pode acontecer pane no motor do seu carro, pode acontecer da estrada estar interditada, pode acontecer o cansaço que é natural. Então no decorrer do caminho você tem que estar preocupado com onde você pode descansar, qual o seguro que pode lhe atender, quantos motoristas terão durante a viagem, qual é o tempo que você tem de férias. Se de repente você tem somente 7 dias de férias para fazer uma viagem de Campo Grande para Salvador, na Bahia, olha, planeje muito bem, porque se for apenas um motorista, o cansaço será maior. Da mesma forma, se uma empresa pensar que a economia será estável o ano todo, se tiver alta no preço de produtos ou dos seus insumos, por exemplo, quem trabalha com panificação, se aumentar o preço de importação do trigo, vai alterar o preço final do seu produto. Se aumentar o frete do combustível, vai alterar também o seu produto final. Como que você vai repassar isso para o cliente? Se você não tiver programado essa mudança na economia, você, no caso, a sua empresa, sofrerá os impactos. Então, com essa pequena introdução, nós podemos desenhar o que é a administração dentro de uma organização. O que envolve a administração hoje dentro de uma empresa? Só um detalhe, no livro-texto nós temos um processo de desenvolvimento. Aqui na nossa aula de hoje nós faremos uma pequena adaptação, faremos do contrário. Ou seja, falaremos do que é a administração hoje e depois nós vamos detalhando ela como eram nos primórdios, ok? Então vamos lá, o que envolve a administração hoje? Envolve finanças? Sim. Envolve dados, informações? Envolve. Envolve mudanças, tecnologia? Envolve. Processos? Eu preciso ter pessoas conectadas? Sim. Eu tenho um administrador que está interligado para a tomada de decisões? Tenho.
eu tenho sócios, eu tenho pessoas que são os meus colaboradores, eu tenho fechamento de processos, de acordos comerciais? Tenho. Então, a administração não é simplesmente abrir uma empresa pensando em dar lucro, pegar as informações e achar que todos os acionistas fecharão bons contratos. Eu tenho que ter ciência de que o mercado pode oscilar. Eu tenho que ter ciência de que a tecnologia impacta diretamente os meus negócios. Ok? E as pessoas que envolvem a minha organização? Eu tenho aqui a direção da empresa, eu tenho os acionistas, tenho a sociedade que participa, tenho os colaboradores e aí eu tenho lá o ponto final. O que é o ponto final? É chegar no final, em dezembro, por exemplo, e comemorar que deu certo o nosso negócio. Então, quando nós pensamos em abrir uma empresa, enquanto administrador, eu preciso estar atento ao que vai acontecer em termos de mudanças financeiras, sem mudar a moeda nacional hoje. Se voltarmos vamos colocar aí 15, 20 anos atrás. E aí, o que acontece? Se eu tiver as informações erradas, por exemplo, eu preciso comprar 10 toneladas e a informação consta que eu preciso comprar apenas 1 tonelada, eu vou tomar uma decisão errada. Essa decisão errada vai gerar que tipo de transtorno para a minha empresa? Ou seja, esse gráfico aqui que mostra um pequeno crescimento vai estar ao inverso. Ou seja, em vez de crescer ao longo desses meses, eu posso ter queda. Ok? Primórdios da administração. Então, o que acontece? A administração, ela não é algo moderno. Ela não é algo de hoje ou de 20 anos atrás. Platão já falava sobre administração. Sócrates já falava sobre administração. Aristóteles também já deu sua contribuição. Qual que é a contribuição de cada um deles? Platão tinha o princípio moral primordial da ética. E o que ele acreditava? Ele analisou, na verdade, problemas políticos e sociais decorrentes do desenvolvimento cultural e social do povo grego. Ou seja, o que acontecia na política tocava diretamente no desenvolvimento da população. Hoje, em fevereiro de 2015, ainda acontece que o que acontece na política grega está repercutindo diretamente na sociedade. E não é só lá. Aqui no Brasil também, em outros países também isso vai acontecer. Sócrates acreditava que a administração é uma habilidade pessoal separada do conhecimento técnico e da experiência. Porém, gente, nós sabemos que precisamos ter conhecimento técnico, precisamos ter habilidade e precisamos ter o quê? Experiência para administrar. Eu não posso simplesmente ter conhecimento técnico sem ter experiência. Eu não posso ter somente experiência sem ter uma formação técnica. E eu não vou conseguir administrar a empresa sem alinhar esses conhecimentos. E Aristóteles definiu 3 tipos de administração pública. Então, Aristóteles já foca um pouco mais na administração pública, ok? Monarquia, aristocracia e democracia. Podemos dizer que dentro das organizações hoje, nós temos a democracia atuando dentro das empresas. Por que a democracia atua dentro das organizações? Porque através dela eu tenho o diálogo entre patrão e empregados, eu posso influenciar no desenvolvimento da organização, a minha contribuição é passada para a empresa de que maneira? Através do banco de perguntas, através daquela caixinha escrita opiniões, dessa forma eu posso fazer parte da gestão da organização. Essa é a forma da democracia dentro do espaço organizacional. Porém, a administração teve outras influências também. Um exemplo foi da igreja. Vocês sabiam que, nos primórdios, a igreja era quem controlava as sociedades? Logo, se ela controlava a sociedade, ela também tinha um controle em cima das empresas. Então, algumas empresas produziam em cima do que a igreja ditava, ou em cima do que a igreja sugeria para o administrador. Então, olha só como que a empresa hoje tem vários segmentos, vários atores participando dela. Eu tenho filósofos, eu tenho a igreja, eu tenho o indivíduo, o colaborador participando também do meio organizacional, mas não é só isso. Um detalhe que chama muito a atenção hoje dentro das organizações é a participação do segmento militar dentro das empresas.
O livro que já foi muito lido, algumas pessoas leram um resumo dele, outras pessoas leram o livro, tem até alguns vídeos e filmes, foi A Arte da Guerra. Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra pensando principalmente na questão de suprimento, na questão de surpresa que você poderia fazer durante uma batalha. E o fundamental da arte da guerra é conhecer a sua estrutura e conhecer o campo de batalha para saber como atuar. O administrador moderno, ele conhece a estrutura organizacional e ele conhece também o mercado onde ele atua. Dessa forma, ele não é surpreendido pelos seus concorrentes, pelas intempéries econômicas que podem acontecer, porque o planejamento dele vai muito mais além do que abrir e fechar porta todos os dias. O planejamento dele vai do início da empresa, ou seja, da escrituração da empresa, até o fechamento dela? Não. Nenhum administrador abre uma empresa pensando no fechamento. Ele abre uma empresa pensando no sucesso dessa organização. Influência da Revolução Industrial. Qual que é o papel da Revolução Industrial? Esse momento que nós estamos vivenciando hoje, nessa aula, é fruto da Revolução Industrial? É. Porque a concorrência fez com que as universidades, as instituições de ensino, pensassem em como chegar até você, aluno, de uma maneira que você não precisasse gastar tanto, ou seja, você pode atravessar a rua até a escola e ter um ensino. As universidades se multiplicaram. O ensino EAD, que é essa modalidade que nós estamos, à distância, é o fruto da concorrência do mercado. A Revolução Industrial, o que ela trouxe na época? Novos produtos, novos serviços e, querendo ou não, mesmo que precariamente, ela trouxe qualidade. Antigamente, se eu fosse o único produtor, o único detentor de produtos, eu poderia fazer de qualquer jeito, você não teria escolha. Quando surge a concorrência no mercado, ou seja, 2, 3, 4 ou mais empresas produzindo algo, você, enquanto consumidor, tem a oportunidade de escolher de quem você vai comprar. E essa escolha fez com que as empresas pensassem na seguinte informação: bom, se o meu cliente, se o meu consumidor tem a oportunidade de comprar do meu concorrente, eu preciso obrigatoriamente produzir melhor que o meu concorrente. Eu não posso ficar parado pensando que o meu produto, da forma como está, vai atender o mercado. O mal de muitas empresas hoje é pensar que o que ela está fazendo da mesma forma há 20 anos é o suficiente. Você pode, de repente, fazer o pão com os mesmos ingredientes de 20 anos atrás, mas se você não mudar os equipamentos que você utiliza, você vai continuar fazendo a mesma quantidade de pães ou então contratar um número maior de pessoas para atender o mercado. Então é necessário que as empresas façam essas mudanças. A Revolução Industrial trouxe isso: ganho de qualidade, ganho de tecnologia para o mercado. Influência dos economistas liberais. Claro, você já estudou história e você sabe que a participação desses economistas liberais influenciou diretamente o mercado. As ideias revolucionistas, ou seja, a empresa está fazendo da forma correta? Ela não tem que dividir o que ela ganha? Qual que é a contribuição social dessa empresa para o mercado onde ela está instalada? Tudo isso vem daqui, dos economistas liberais. E aí, nós chegamos agora num importante ator das empresas hoje, do segmento hoje, que são os empreendedores. Certamente você já ouviu falar dessa palavra. O que é um empreendedor? Empreendedor é aquela pessoa que tem ideias diferentes do que as pessoas pensam no dia a dia. Ele não só tem ideias diferentes, como ele vai em busca do seu sonho ou do seu ideal. O que nós estamos acompanhando no Brasil hoje é as chamadas food trucks. O que é isso? Aquele caminhão de comida? É isso? Ainda não achamos um meio termo para falar aqui no Brasil. Mas em outros países é esse o termo, food truck, que é o caminhão ou o furgão que você chega e monta ali um restaurante. É claro que as pessoas não vão comer sentadas habitualmente, elas vão comer em pé, só que é um desafio você levar comida fresca, boa, de qualidade para as pessoas no dia a dia. Empreendedor aqui no Brasil são as pessoas que acreditam nesse segmento e estão montando
alguns carros e partindo para esse segmento aqui no Brasil e fazendo o quê? Uma nova revolução. Se você tem seu restaurante e acredita que você vai vender o ano inteiro dessa forma, cuidado. Na esquina pode estar um empreendedor que trouxe uma novidade, uma comida diferente que não é conhecida na cidade e ele vai roubar seu cliente. Porque o cliente, o consumidor, ele quer o quê? Novidades. E quem quer novidade pede que o mercado traga o quê? Um concorrente. Ok? Antes de falar das diferentes correntes da administração, nós faremos um pequeno intervalo. Nesses 3 minutos, quero que vocês reflitam um pouco do que nós conversamos e daqui um pouco mais, nós vamos falar das novas correntes e quais são as tendências da administração hoje no Brasil. Até mais!